Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lester e a nossa pergunta de hoje é: você sabe como defender seus interesses e ter sucesso em uma mesa de negociação? Pois é, isso é fundamental e é o nosso assunto do capítulo de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento de empreendedorismo e gestão. E hoje o nosso objetivo principal é sobre a arte de defender os seus interesses, seja qual for a negociação que vocês estiverem participando. Você já percebeu ou já teve a oportunidade de presenciar uma situação em que você tinha um objetivo em mente, mas ficou preso numa posição extremamente rígida? Isso é mais comum do que parece. E é aí que é o que a gente quer trazer aqui agora, que tem uma diferença entre a posição e o interesse. E essa diferença vai entrar em jogo para que você tenha os melhores resultados. Desvendar como a compreensão desses dois conceitos entre posição e interesse, eles atuam numa mesa de negociação, pode levar cada um de vocês a um nível superior. Então tenham em mente, posição diferente de interesse. Interesse é mais flexível, posição é mais rígida. Se você parar na posição, você pode não atingir os seus interesses. E é isso que a gente vai abordar agora, a partir de mais uma fábula, onde a gente pede que vocês prestem atenção e anotem as 3 dicas principais para que a gente possa conversar logo depois. Então, a nossa fábula de hoje é sobre a lição do rio sábio. Era uma tranquila floresta onde havia um rio extremamente cristalino que serpenteava pelo centro e percorria toda a floresta. Todos os animais da floresta, incluindo um tímido coelho e um astuto lobo, contavam com a água desse rio para saciar sua sede. Até que ocorreu um problema. Certo dia, uma grande seca se abateu sobre a floresta e o rio começou a secar muito rapidamente. Os animais todos da floresta, inclusive o coelho e o lobo, ficaram completamente desesperados e começaram a tentar propor soluções, cada um tentando impor sua solução para salvar o rio. O coelho, por um lado, insistia em que vou pedir aos céus, vou começar a rezar para que venha chuva e que possa novamente ter água naquele rio. Enquanto isso, o lobo, por sua parte, começou desesperadamente a cavar canais para poder conseguir ver se chegava água no tal do rio. Até que, vendo que nada daquilo ia resolver de uma forma estanque, de uma forma individual, veio um sábio, o sapo. E aí ele teve que intervir naquela situação. Ele sugeriu, tanto para o coelho quanto para o lobo, que ao invés deles se apegarem nas suas posições, de tentar resolver o problema individualmente, que eles compartilhassem os seus interesses, que era o quê? Justamente a sobrevivência do rio e o sustento de cada um dos animais no sentido de beber aquela água. Com as mentes mais abertas e sob a orientação do sábio sapo, eles perceberam que realmente esse método podia de alguma forma funcionar. O coelho e o lobo, então, eles uniram forças e os dois começaram a cavar os canais. Enquanto o lobo protegia os canais dos predadores que podiam chegar ali e pôr em perigo aqueles canais que estavam sendo abertos, o coelho rezava para que realmente a chuva pudesse vir. Em pouco tempo, depois de terem feito isso, a chuva logo chegou, encheu o rio e realmente restaurou a harmonia da floresta que já havia outrora e que pôde retornar a partir dessa negociação, dessa parceria entre os animais sob a tutela do sábio sapo. Então, depois de a gente ter escutado essa fábula da lição do rio sábio que eu pude trazer para cada um de vocês, vocês conseguiram identificar pelo menos 3 pontos fundamentais ou 3 dicas de como agir em uma negociação? Então, a primeira delas que eu pude perceber é: conheça e defina os seus próprios interesses, definindo a importância também de entender os interesses subjacentes, ou seja, das pessoas que estão do outro lado da mesa, e principalmente tentando buscar e focar no que a gente chama de objetivo comum.
toda negociação ela só vai ter sucesso quando ela atingir o objetivo comum e for boa para as duas partes. O segundo ponto que é fundamental e é importante que essa fábula traz para a gente também é saber o que os outros desejam e o que eles precisam. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa fazer as perguntas certas, para que a gente possa, mesmo sem eles falarem logo de início, para que a gente possa entender aonde eles querem chegar e quais os interesses dele. Se a gente souber o que os outros precisam, o que eles desejam e o que eles querem atingir no final da negociação, a gente consegue ajustar. E aí é aquela questão de não se manter rígido na nossa posição, mas nos mantermos fiéis aos nossos interesses, que os nossos interesses podem ser complementares aos interesses da outra parte. E com isso a gente atingir um objetivo comum. A gente viu isso muito claro na fábula que a gente pôde ouvir agora alguns momentos atrás. E finalmente, o terceiro ponto que ele é fundamental, que é negociar de forma cautelosa como quem só pensa na sua própria posição. Quando as pessoas pensam na sua própria posição, a gente não chega a decisões coerentes, porque ela não vai se mover daquela posição. Então a gente tem que tomar muito cuidado como quem só pensa nisso aqui. Nunca o coelho e o lobo poderiam chegar à conclusão, porque nenhum deles queria se demover da sua própria conclusão. Precisou o sapo chegar, conversar com os dois e fazer com que os dois pensassem que o objetivo comum era muito mais importante do que o objetivo de cada um. E aí conseguiu atingir o interesse. Então, negocie de forma muito cautelosa com quem só pensa na própria posição, porque vai ser muito difícil de demover essa pessoa daquela posição que ela se mantém. Então, não pense em posições, pense em interesses. E a partir do momento que a gente tratar por interesse, tentar buscar os interesses, a negociação vai ter sucesso. Então, depois de tudo isso que eu falei, das 3 dicas que a gente teve a oportunidade de trazer, vocês concordaram? Vocês acharam alguma que eu não tenha falado? Por favor, comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião, seja concordando, seja complementando essa informação que a gente trouxe. Por quê? Porque é muito importante a gente construir esse conhecimento junto e conseguir dar acesso a todas as pessoas que nos seguem a conhecimento de qualidade. Eu prometo a cada um de vocês que eu vou não só ler, como eu vou analisar, responder e agradecer a cada um dos comentários que vocês deixarem. E já aproveita, não só curta, mas também se inscreva nesse canal, para que vocês possam estar tendo acesso a novas fábulas, aos novos episódios que a gente vai disponibilizar em breve. Tá ok? Então, até aqui foi tudo muito rapidinho, como eu prometi, sempre abaixo de 10 minutos. Se você não assistiu ainda a algum dos episódios que a gente disponibilizou, por favor, volta lá, assiste, comenta, complementa e curte, caso você tenha gostado. Caso você já tenha comentado, complementado e compartilhado todos os episódios anteriores, aguarde os próximos. Logo, logo a gente vai estar liberando mais um desses episódios. Você não perde por esperar, a gente está preparando realmente material de qualidade com conhecimento denso para que todos nós possamos crescer juntos. Tá ok? Vocês são fundamentais para o crescimento desse canal. E é por isso que eu sempre peço para que vocês estejam junto com a gente, participando e complementando. Só tenho a agradecer, um forte abraço e até a próxima.